Já o artigo 9, ele trata da eficácia da sentença estrangeira, certo? Então, nós vamos ver aqui no artigo 9 a seguinte redação. Vamos lá. Artigo 9. Diz: a sentença estrangeira, quando aplicada à lei brasileira, produz na espécie na mesma consequência. Pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano e restituição ou a outros efeitos civis, ou então sujeitá-lo à medida de segurança. E aí depois tem mais alguns incisos. Então o artigo 9º, ele permite a execução, a homologação da sentença estrangeira, quando a lei brasileira resulta nas mesmas consequências, ou seja, unicamente para efeitos de reparação do dano ou restituição da coisa, ou então para cumprir a medida de segurança que foi homologada lá. Então, uma sentença homologada lá pode vir a ser cumprida aqui, em relação à reparação do dano ou à medida de segurança, certo? Então, se alguém foi condenado lá a uma medida de segurança, e vier para cá, ele vai continuar cumprindo essa medida de segurança até a cessação da periculosidade. Como a gente vai ver lá em teoria da pena, quando estudar a medida de segurança, vai ficar mais claro. Mas o que vocês têm que entender aqui, que a execução, a homologação da sentença no estrangeiro, quando a lei brasileira ela acaba resultando na mesma consequência, ou seja, aqui a lei brasileira tem as mesmas penas, unicamente para efeitos de reparação do dano, ela pode ser atribuída, pode ser eficaz a sentença estrangeira aqui no Brasil, certo? O próximo ponto é o artigo 10, que fala da contagem de prazo, ou seja, como é que eu conto o prazo penal. Isso é bastante importante porque nós estamos falando em relação, por exemplo, a cumprimento de pena, né? Como é que eu conto, assim, esse tempo, né, determinado em sentença condenatória. O artigo 10, ele é bastante claro também em relação a isso. Ele fala o seguinte: o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Ou seja, é usado o calendário comum, se utiliza contado corrido, certo? Então, se a gente vai colocar, fulano foi condenado em 2000 a 2 anos, então ele vai ficar até 2002, até a data da véspera que fechar ali 2 anos. Então, se ele foi condenado, por exemplo, dia 10 de janeiro a 2 anos de prisão, 10 de janeiro de 2002 a 2 anos de prisão, ele vai ser solto dia 9 de janeiro de 2002. Se ele foi condenado em 2000, vai sair em 2002, no dia anterior. Então, o que diz o seguinte? O que diz os nossos tópicos ali? O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo penal. Isso é importante, porque se você foi condenado hoje, você vai ser recolhido hoje à prisão, hoje já conta um dia. E vai uma dica para você: se forem se entregar, né, se entreguem aí por 10 horas, porque essas 2 horinhas, né, que ainda daquele dia vai contar como um dia inteiro. Mas não se entreguem muito perto da meia-noite não, porque senão o processo ali demora, a questão burocrática, vocês vão começar a comprar exatamente às 0 horas, né? Então, uma boa dica é essa. Mas começa a contar exatamente no dia. Se tu foi preso ao meio-dia, foi preso a 1, foi preso a 2, para cumprir a pena, comece a contar o prazo penal, certo? Então, o primeiro dia que você é incluído dentro do cômputo penal. É diferente do civil. Do civil, o primeiro dia não conta, conta o dia seguinte. No penal, conta o primeiro dia, certo? Ainda, eles são improrrogáveis. Por que improrrogáveis? Se tu terminou a sua pena num domingo, vamos esperar segunda-feira, abrir, o pessoal tá de folga. Não, tu vai ser posto em liberdade domingo. Então, não tem dias e feriados, né, dias úteis, é dias corridos. Então, é contado o prazo penal em dias corridos, meses, anos subsequentes do calendário comum. Mas aquele ano é bissexto, não importa. Se ele vai ficar 2 anos, é no dia anterior, né, a data dali 2 anos. Então, o mês é contado não pelo número real de dias, 28, 29, 30, 31, e sim de determinado dia de véspera do mesmo dia do mês subsequente. Então, nós vamos lá dia 10 de janeiro, então vai ser 9 de janeiro dos próximos anos, certo? Da mesma forma, um ano é contado de certo dia, o mês de véspera do dia idêntico do ano subsequente. E é assim que se conta o tempo penal.